Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos padres, que estão aqui em peregrinação também no santuário, querido povo de Deus, peregrino, pessoal que está em casa, nos acompanha pela Canção Nova. Se nós formos pensar bem e fizéssemos uma pesquisa aqui, perguntando, quem é que não quer uma vida boa? Todos nós queremos uma vida boa, não é? Quem é que nunca pensou em ganhar na loteria? Ficar rico? Ah, eu queria ficar rico, porque eu poderia ajudar muita gente. A gente pensa assim, né? Na hora que ganha, nem lembra dos pobres mais, né? Só quer saber de viajar, curtir a vida e tudo mais. Parece um pouco contraditório o evangelho que nós escutamos hoje, o que a liturgia nos apresenta hoje. Jesus chama de feliz ou felizes os que são pobres, os que são mansos, aqueles que sofrem. Como que esses podem ser felizes, sendo oprimidos, sendo pobres, sendo perseguidos? Na leitura que nós escutamos, e nós vamos perceber em toda a Sagrada Escritura, que Deus, Ele é capaz de escolher esses alguns sem excluir ninguém. E Ele escolheu, e de maneira especial, Ele escolheu sim os pobres. Ele escolheu sim esses que não têm por quem. E nós vamos observar lá já no Antigo Testamento, como na profecia de Sofonias, que Ele tem esse olhar especial por aqueles que são excluídos. Vai lembrar do estrangeiro, nós escutamos um salmo, dos pobres, do órfão, da viúva. Deus, Ele tem sim essa preferência, porque esses são os mais necessitados. Em outras palavras, são os necessitados. Nós escutamos na profecia de Sofonias, que ele vai falar a respeito então desses pobres, mas ele deseja que esses pobres não sejam tratados como coitados. Ah, coitadinho, é um pobre.
está precisando de assistência. E Deus, o nosso Pai, nosso Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo, a Trindade Santa, não quer tratar os pobres com um assistencialismo. O que é esse assistencialismo? Apenas oferece ali a comida, apenas oferece ali o alimento e ensina a pessoa a buscar, a continuar, a caminhar. Como a gente já escutou muitas vezes, né? Não é só dar o peixe, né? Não é só dar o peixe, mas dar a rede, dar a vara para a pessoa aprender a pescar. Deus não pratica conosco e não quer praticar com os pobres um assistencialismo, como muitas vezes a gente vê por aí. Mas deseja que esse pobre se coloque em atitude, se coloque em ação. Por isso que nós escutamos, os pobres sim são escolhidos, e o profeta vai dizer que esses pobres devem buscar o Senhor, que esses pobres devem obedecer os preceitos do Senhor, que esses pobres devem praticar a justiça, devem procurar a humildade. Ou seja, não é ser pobre, ser um pobre coitado e ser tratado como alguém que não tem valor, como alguém que não pode trabalhar. Pode sim. E eu estou olhando para muitos pobres aqui, sim ou não? E para muitos ricos também, não é? Então a liturgia de hoje deseja que cada pobre, cada filho de Deus, cada necessitado se coloque em atitude de ação. Deus não quer praticar, volto a dizer, esse assistencialismo com os pobres, mas deseja que eles se movimentem, trabalhem, hajam. E nós vamos, na Bíblia da Jerusalém, vai trazer uns termos muito interessantes a respeito desses pobres. O pobre é o Anauim. Está no primeiro ano de teologia, né, Fábio? Vai aprender o hebraico. Anauim quer dizer o pobre, o humilde. Mas traz também outros termos. O Anim quer dizer o oprimido. O Dalim, o fraco. O Ebionim, o indigente. Não precisa guardar esses nomes, tá? Mas para dizer assim, existe o pobre, existe o humilde, existe o oprimido, existe o indigente, e Deus tem o olhar para esses. Mas aí um significado muito bonito e interessante, que não simplesmente significa pobre, humilde, oprimido, indigente, fraco. Quem é o Anauim? O Anauim, o pobre, em resumo, é o israelita que faz a vontade de Deus. É aquele que faz a vontade de Deus. Esse é o pobre, é o israelita. E quem foi aquele que fez a vontade de Deus por excelência? Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o Anauim do Pai. O pobre do Pai, com P maiúsculo, o pobre. Aquele que fez a vontade do Pai. E nós escutamos na leitura do Evangelho, que Jesus ele praticamente narra ali a sua vida. Porque ele foi esse pobre, ele foi esse manso, ele foi esse aflito também, ele foi esse perseguido. E nós somos chamados, irmãos, a imitá-lo. Nós somos chamados também a ser esse Anauim, esse pobre do Senhor. Esse pobre, um pobre não que é submisso à vontade de Deus, que cruza os braços e que deixa as coisas acontecer. Não, é um pobre que se coloca em atitude, em ação. Jesus foi esse pobre por excelência, que fez a vontade do Pai, e ele ficou parado? Não. Passava, fazia o bem, curava, evangelizava, anunciava a palavra, acolhia, era misericordioso. Nós somos chamados, irmãos, a ser esse Anauim, esse pobre, não que cruza os braços, que aceita tudo, que vê a banda passar, digamos assim, mas aquele que se coloca em movimento.
Nós somos chamados a sermos submissos, sim, ao Senhor, ser pobres do Senhor, mas colocarmos em atitude. Mesmo diante da indiferença, mesmo diante da perseguição, eu não paro, eu continuo. Eu permaneço na vontade de Deus, como Jesus o fez. Nós somos chamados, irmãos, a nos submetermos à vontade de Deus, mas a nos colocarmos em atitude, em ação. Injuriados, perseguidos, mas não paramos. Nós temos uma meta, nós temos um sentido. Ser pobre neste mundo, ser manso nesse mundo, não significa que vai só apenas apanhar, não. Mas significa que vai receber sim as chicotadas, vai ser sim perseguido, mas coloca sentido nisso. É pelo reino de Deus. Porque nosso Senhor prometeu, aqueles que passarem por tudo isso, herdarão, terão a sua recompensa nos céus. O problema é que nós queremos a recompensa aqui na terra. Por que eu não ganho na loteria? Por que meu filho não muda de vida? Por que meu marido? Por que minha esposa? Por que as coisas não acontecem? Meus irmãos, enquanto nós estivermos aqui, vai ser assim. Nós teremos dificuldades, mas somos chamados a encarar isso, a vivermos a vontade de Deus e vermos nisso a vontade de Deus, de braços cruzados? Não. A imitarmos o Senhor, nos colocarmos em atitude, em caminho, em ação. O que eu posso fazer com a graça de Deus? Posso visitar alguém? O que eu posso fazer? Ter mais paciência lá em casa? O que eu posso fazer? Chamar a atenção daquele que está no caminho errado? O que eu posso fazer? Já falei demais. Posso calar? Então eu vou calar. Mas eu vou viver e vou praticar o amor. Vou viver e vou praticar a caridade. Irmãos, nós somos chamados a primeiro, acolher então esse Anauim, o pobre do Senhor, que veio para nos salvar, nosso Senhor Jesus Cristo. De rico que Ele era e que Ele é, Ele se fez pobre para nos salvar. O Todo-Poderoso se fez fraco para nos resgatar, para nos levantar. Uma vez que nós somos conquistados então pelo Senhor, nos tornamos ou queremos nos tornar esse Anauim, esse pobre que faz a vontade do Senhor, submissos à vontade do Senhor, nos coloquemos também em atitude. Submissos, ativos. Com Jesus nós somos assim. Submissos, mas ativos. Submissos, Senhor, eu aceito a tua vontade, mas eu pratico a caridade. Senhor, eu sou submisso, eu aguento as surras, mas eu vivo a tua palavra. Eu quero fazer a tua vontade, quero interceder por aqueles que me oprimem. Que nosso Senhor nos dê a graça então de vivermos como pobres do Senhor, de acolhermos Ele o pobre, de sermos também esse pobre, para resgatarmos outros que também são pobres ou que precisam se reconhecer pobres do Senhor, que precisam também fazer a vontade de Deus, como nós temos tentado, lutado para fazer a vontade do Senhor. Quem quer ser pobre do Senhor? Quem quer ser pobre do Senhor? Quem quer fazer a vontade do Senhor? Acredito que todos nós. Então não esperemos que essa vida aqui nos trate com carinho, né? Belezinha. Não, aqui nesse mundo não vai ser assim. Vai ser difícil. Como Jesus viveu as dificuldades, mas tinha sentido. Era o céu, era o reino. Nós estamos aqui também, nessa caminhada, por causa do reino. E toda e qualquer surra que nós passarmos, toda e qualquer dificuldade, tem sentido por causa do reino. Está difícil agora, estou chorando hoje, mas vou sorrir amanhã com a graça dele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. cançãonovaplay.com